Se eu tenho um grande volume de peixes, ou seja, uma biomassa, uma quantidade, uma tonelagem de peixes maior, superior ao que o tanque que eu tenho suporta, isso é o que é o principal deseador de todos os outros problemas que surgem, que virão em cascata dentro da piscicultura, dentro do seu viveiro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você tem excesso de peixes, está com uma biomassa alta, né? Uma quantidade de peixes muito além do que o viveiro suportaria, do que seria o ideal para ter dentro daquele viveiro. E chegou num patamar desse viveiro que a qualidade de água começou a ficar ruim, que está tendo picos de quedas de picos não, declínios de concentração de oxigênio ao longo do ciclo de produção, que está tendo oscilação dos parâmetros de qualidade ao longo do ciclo de produção. Aí o que acontece? Aí você está ali 30, 40, 50 dias tendo esses problemas esporádicos, mas que se você não monitora, você nem sabe que esses problemas esporádicos estão acontecendo. E aí, chega no período de inverno, por exemplo. Então, eu estou passando por um monte de problema, e isso independente se o seu tanque é grande ou pequeno, tá? Independente do que vocês considerem grande ou pequeno para vocês, porque a gente tem tanques de aí 500, 600 metros quadrados e tem tanques, represas, né? De 3, 15, 10, 20, 30, 50 hectares de lâmina d'água, 90 hectares de lâmina d'água. Enfim, independente do que você considere como grande corpo d'água, reservatório de água aí para a produção de peixes, e independente do que você considere como pequeno, quando você não leva em consideração que ter grande quantidade de peixes, que ter grande quantidade de quilos de peixes dentro do seu tanque, dentro do seu viveiro, e pior do que isso, não monitora o desenvolvimento dos peixes, não monitora os parâmetros de qualidade de água ao longo do ciclo de produção, no primeiro momento em que apareceu um problema, temperatura, como eu vinha citando, você vai dizer que o que matou o meu peixe foi a baixa temperatura, foi a entrada do inverno, meu peixe não aguenta inverno. E isso não é verdade. Se você tivesse produzindo seus peixes de maneira adequada, tivesse com quantidade de peixes correta dentro do viveiro, com isso não teria tido problemas de oscilação de qualidade de água, não teria tido problemas com o acúmulo de matéria orgânica, eliminação de compostos nitrogenados, com vários problemas que vão acontecendo em decorrência da grande quantidade de quilos de peixes dentro do viveiro. Quando chegasse o frio, você não teria, né? A chance de você ter problemas quando a chegada do frio é muito pequena. Por quê? Porque você já protegeu o teu peixe. Você já está com um peixe saudável, o ambiente não está hostil. E o ambiente hostil que eu falo a casa do peixe está num ambiente agradável para ele, está dentro da zona de conforto para esse peixe. E aí, mesmo que chegue o frio, isso faz com que o peixe não sofra tanto. Vai ter redução do consumo de alimento? Vai. Mas faz com que o peixe não sofra tanto a ponto de morrer. Não existe mortalidade de peixes. Não existe mortalidade de peixes, que existem dois fatores que eu vou citar depois. Então, vou mudar a frase. A maioria dos problemas que causam mortalidade de peixes, eles não são resultado de um único fator, de um fator individual, de um fator separado. Eles não são resultado de um único fator. Por exemplo, o peixe que morre por conta de baixas temperaturas. Ele não morreu só porque chegou o frio. Ele morreu porque tinha outros problemas que estavam acontecendo dentro do viveiro. Ou ele estava subnutrido, ou ele estava com excesso de população, ou estava com alta concentração de amônia, de nitrito. Independente. Não morreu por conta única e exclusivamente daquele dia que baixou a temperatura.
Outro exemplo, o peixe morreu por falta de oxigênio. Não é assim, hoje eu tô com oxigênio maravilhoso, ótimo, legal, e amanhã 30% dos meus peixes morrem por falta de oxigênio. Não é assim. O problema de falta de oxigênio traz a mortalidade do peixe porque você já errou lá atrás. Porque você já colocou peixe demais dentro do viveiro e ele vai mostrando que a concentração de oxigênio está diminuindo ao longo do ciclo de produção. Só que se você não está monitorando, você não sabe que está caindo. E aí, o dia que mata peixe é o dia que você vai aferir a concentração de oxigênio. Então, saber que eu preciso entender lá se o meu tanque é grande, se o meu tanque é pequeno, e a partir disso, identificar a quantidade correta de peixes que eu vou colocar para dentro do meu tanque, é importante porque esse é o primeiro passo para que você consiga ter resultados de lucro, de desempenho, de ganho de peso, de não mortalidade dos peixes lá dentro da tua piscicultura.